Bem-vindos ao nosso curso de liturgia. Estamos então na oitava aula do nosso curso e nessa oitava aula então nós vamos estudar sobre a reforma litúrgica que os mosteiros beneditinos empreenderam. Então, como tinha falado, a reforma na liturgia, né, do rito tridentino para a missa nova, quem empreendeu essa reforma na liturgia foram os monges beneditinos. E é isso que nós vamos então estudar, como é que eles fizeram mais ou menos esta reforma. Esta aula é uma aula muito importante, porque tem muitos grupos tradicionalistas que ainda preferem usar o rito tridentino, que são contra o Concílio Vaticano II, né, e contra a reforma que foi feita na liturgia. Né, e dizem que isso foi através dos anglicanos, que foram os anglicanos que fizeram essa reforma. E eu desconheço isso e não sei com que fundamento que falam isso. Mas quem empreendeu isso, né, foi os monges beneditinos. E eu, como fui monge beneditino, então tenho autoridade para falar. Por disposição da providência divina, os mosteiros beneditinos foram os pioneiros da renovação da piedade. Isso se entende pelo fato de que a vida monástica, centrada sobre a oração da Igreja, inspirava por si mesmo o reabastecimento dessa oração em suas fontes mais puras, que são a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, os escritos dos padres ou patrísticos, o sentir ou pulsar com a Igreja. Vejamos o desenrolar paulatino desse ressurgimento. A primeira figura a citar é a de Dom Próspero Guéranger, abade do mosteiro de Solesmes, na França. Foi ordenado sacerdote diocesano em 1827. Aderiu à corrente de Lamennais, que era decididamente antigalicana, ou contrária ao nacionalismo na liturgia. Os antigalicanos eram também chamados ultramontanos, pois aderiam a Roma, que para os franceses ficavam além ultra dos Alpes. Por isto, opôs-se a toda forma de liturgia galicana ou neogalicana. Via na unidade de liturgia da Igreja em comunhão com a Santa Sé um fator de autenticidade para a vida católica. Em 1833, o padre Próspero Guéranger resolveu restaurar Solesmes, antigo mosteiro beneditino em ruínas, juntamente com 3 companheiros. Em 1837, o Papa Gregório XVI constituiu a abadia de Solesmes, tendo Dom Guéranger como abade. Em 1840, Guéranger publicou o volume 1º das suas Instituições Litúrgicas, em que rejeitava as liturgias particulares em favor da liturgia romana. A obra suscitou polêmica, mas beneficiou enormemente as novas gerações, como intencionava o próprio autor. O objetivo principal deste livro é o de iniciar os mais jovens dos nossos irmãos no estudo dos mistérios do culto divino e da oração, 2 coisas que devem constituir o alimento principal da sua vida. Em 1841, Guéranger publicou o Ano Litúrgico, o volume destinado a pôr os fiéis em condições de se beneficiarem com os imensos auxílios que a compreensão da liturgia no suceder-se do ano eclesiástico oferece à piedade cristã. Na Alemanha, a abadia de Bern, restaurada em 1863 pelos irmãos Mauro e Plácido Volter, sofreu a influência salutar de Solesmes. Embora em ambiente cultural diferente, enquanto o mosteiro de Solesmes se preocupava estritamente com a vida claustral, o de Bern
se empenhava para que a vida litúrgica penetrasse nas diversas camadas do povo de Deus. Tornaram-se famosas as obras de Dom Mauro Volter, Fundamentos da Vida Monástica, e também 5 volumes sobre a espiritualidade dos Salmos. O impulso renovador procedente de Solemnes e Beru havia de frutificar especialmente no século XX. O Papa São Pio X fortaleceu essa corrente, inspirado por seu lema restaurar todas as coisas em Cristo. Em 1910, o decreto Quam Singulari, que chamava as crianças à primeira comunhão, desde que tivesse o uso da razão e soubessem distinguir do pão comum o pão eucarístico, em oposição à mentalidade jansenista que julgava ser a Eucaristia o prêmio da virtude cultivada pelo cristão, Pio X via no sacramento o canal de uma vida nova e o antídoto do pecado. Por isso também incitou os adultos à comunhão eucarística, frequente ou mesmo cotidiana, exigindo para isto mesmo estado de graça e a reta intenção de se unir ao Senhor. O mesmo pontífice publicou um documento motu próprio de 22 de novembro de 1903 em favor do canto gregoriano, que devia substituir a polifonia nas igrejas. Polifonia que impedia a participação dos fiéis e assemelhava as funções sagradas a uma exibição musical profana. Afirmava Pio X, todos devem estar certos de que um ofício religioso nada perde da sua solenidade se não é acompanhado por outra música que não o canto gregoriano. Também mandou rever a liturgia das horas, que deveria exprimir melhor as grandes verdades da fé professadas pela Igreja. Foram supressas certas festas que sobrecarregavam o calendário, especialmente os domingos, impedindo que os fiéis pudessem acompanhar o Senhor Jesus nos seus mistérios de Natal, Páscoa e Pentecostes. Em suma, São de São Pio X, as seguintes palavras que tomaram um significado decisivo para o posterior florescimento da liturgia. É nosso vivíssimo desejo que o verdadeiro Espírito refloresça de todos os modos. Por isso é necessário cuidarmos, antes do mais, da santidade e da dignidade dos templos, onde precisamente os fiéis se reúnem para aurir esse Espírito da sua primeira e indispensável fonte, que é a participação ativa nos sacrossantos mistérios e na oração pública e solene da Igreja. Outro marco importante para a restauração do espírito e da prática da liturgia foi o Congresso das Obras Católicas, celebrado em Malines, na Bélgica, em setembro de 1909, com a participação do monge beneditino Dom Lambert Baudouin, autor de várias obras sobre a espiritualidade litúrgica. Fazia eco aos estudos realizados pela Abadia do Mont César, foco de renovação e promotora de semanas e conferências litúrgicas. Meu prior, o prior do mosteiro onde eu morava, Dom Cristiano Colar, era monge beneditino da Abadia do Mont César, né, e conheceu muito bem Dom Lambert Baudouin e esses estudos litúrgicos. Destacou-se também nesta mesma linha o mosteiro de Maria Laach, na Alemanha, com suas publicações devidas principalmente aos monges Dom Odo Casel, Kunenbert Moberg e ao abade Ildefonsus Erwegen. O sacerdote e professor Romano Guardini, na Alemanha, dedicou-se especialmente à juventude, celebrando o que se chamava a missa comunitária ou missa dialogada, que, sem infringir as normas da Igreja, dava maior participação aos fiéis, que é a missa que nós temos hoje, a missa nova. Seja ainda citado o cônego agostiniano Pius Parsche, de Klosterneuburg, na Áustria, cujo programa de publicações e trabalhos se resumia nestas palavras: aproximar do culto da Igreja as camadas mais simples do povo, possibilitando-lhe, sobretudo, uma participação ativa na liturgia e devolver a Bíblia às mãos do povo. Todos estes passos iam despertando nos fiéis uma nova consciência de igreja. Esta se tornava viva em cada fiel,
principalmente quando se achavam reunidos em torno do altar como igreja local. Tornavam-se cientes de que todos os cristãos batizados são chamados como portadores de um sacerdócio universal e sob a guia de um sacerdote oficialmente ordenado a celebrar o culto divino, que torna presente a ação salvífica de Cristo para a glória do Pai e a santificação dos homens. Os avanços litúrgicos foram por alguns de seus pioneiros levados ao exagero, a ponto de menosprezarem a piedade individual e as devoções particulares, para só valorizarem a oração comunitária e as celebrações de caráter oficial da Igreja. Daí seguiu-se a reação de correntes contrárias que apontavam desvios no movimento litúrgico e chegavam a inquietar os bispos da Alemanha e a Santa Sé. As discussões então oriundas tiveram como fruto positivo o esclarecimento das ideias e a procura de equilíbrio e síntese entre piedade comunitária, oficial, litúrgica e piedade particular com suas devoções próprias, rosário, via sacra, ladainhas, procissões, etc. O Papa Pio XII interveio sabiamente com as suas encíclicas sobre o corpo místico de Cristo e sobre a liturgia. Esta última confirmava quanto de sadio se encontrava no movimento litúrgico, mas não deixava de censurar claramente os extremismos. De resto, o próprio Pio XII, em 1952 e 55, reformou toda a liturgia da Semana Santa, imprimindo às suas cerimônias e o seu simbolismo um significado mais vivo e nítido. Estava assim preparado o campo para que o Concílio Vaticano II assumisse oficialmente a renovação da liturgia, tarefa esta a que se dedicaram em primeiro lugar os padres conciliares. O fruto dos seus estudos é a Constituição Sacrosanto Concilium, promulgada então aos 4 de dezembro de 1963 como ponto terminal de 50, 60 anos de maturação das ideias em demanda de uma piedade sólida centrada sobre a Sagrada Escritura, a tradição e a vida da Igreja, a volta da Bíblia, a renovação da catequese, a ação dos fiéis católicos no mundo, eram assim incentivadas de maneira mais sadia e fecunda. A Constituição Sacrosanto Concilium chega a declarar: toda a celebração litúrgica com obra de Cristo, sacerdote de seu corpo, que é a Igreja, é uma ação sagrada por excelência, cuja eficácia no mesmo título e grau não é igualada por alguma outra ação da Igreja. Ou ainda, a liturgia é o cume para a qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte, donde emana toda a sua força, pois os trabalhos apostólicos se ordenam a esta finalidade. Todos feitos pela fé e pelo batismo, Filho de Deus, juntos se reúnem, louvem a Deus na Igreja, participem do sacrifício e da ceia do Senhor. Na nossa próxima aula, então, nós vamos estudar essa controvérsia, essa questão litúrgica, como que se deu aqui no Brasil, né? E quem empreendeu essa reforma na liturgia aqui no Brasil foram os monges beneditinos da Abadia de São Bento do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.